Olá, meu nome é Regiane Ribeiro e eu quero mostrar para vocês nessa videoaula de hoje como transformar um cós reto em cós anatômico. O cós reto ele é bom para produzir, é mais fácil, mas em compensação ele não dá tanta anatomia ao corpo, por isso a gente opta muitas vezes, por usar o cós anatômico. Hoje já tem aparelhos, nós temos máquinas para passar o cós, então facilita na hora de pregar, mas dá para fazer também na reta, é feito muitas vezes na reta. Então, só para vocês terem um conhecimento de como transformar, porque como que eu vou fazer para colocar esse cós anatômico? É simples, não é complicado não. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir este cós reto, a largura dele. A gente vem em conferência, perímetro, clica na largura dele aqui, deu 10 centímetros, eu tô olhando aqui, ó, neste cantinho aqui, tá? 10 centímetros, ok. Se ele tá com 10 centímetros, a primeira coisa é dividir essa medida em 2, porque provavelmente ele é de uma folha só. Vou ver, até olhar aqui em propriedades. Em propriedades, ele não tá par, tá vendo? É porque ele é uma folha só. Ele vai ser dobrado ao meio na hora de costurar. Então, eu vou dividir 10 por 2, 5 centímetros. E vou descontar 1 centímetro de costura. Eu vou ter aqui, então, um cós de 4 centímetros de largura. O que eu faço? Eu vou acrescentar estes 4 centímetros aqui, ó, na cintura. Como eu posso fazer isso? Eu vou primeiro ligar a maquininha fotográfica aqui, tirar uma foto dessa minha peça, ó. Quando eu tiro a peça, ela está fotografada por baixo. Se eu clicar novamente, a fotografia some, ok? Mas eu vou deixar aqui acionado. Muito bem. Vou vir aqui, o que que acontece? Eu tenho duas maneiras, eu tenho duas formas de acrescentar esses 4 centímetros na minha peça. Então, eu posso, a primeira forma seria em costura. Eu venho aqui, clico em produção, costura, e vou colocar aqui que eu quero 4 centímetros. Ok. Vou dar 2 cliques aqui, na parte onde eu quero aumentar, e aplicar. Prontinho. E faço a mesma coisa aqui. Aplicar. Se vocês observarem, à medida que eu vou dando costura, essa cintura vai fechando. Veja bem, ó. Ela diminuiu aqui um pouquinho. Quando eu desço o meu molde, por isso que eu deixei fotografado, justamente para ver isso. Diminuiu, vou vir aqui em conferência, distância. Vou clicar com o snap neste ponto aqui e vou aproximar aqui da fotografia. Tá dando 1,68. Eu tô olhando aqui neste cantinho, tá, gente? 1,68 aqui. Que diminuiu de cintura. O que acontece? Geralmente, quando você mexe na cintura, que ela tá mais baixa, e você sobe, é comum, o corpo ele vai afunilando, porque a cintura é mais fina. Quanto mais próximo ao quadril, mais largo vai ser essa cintura. Então, é importante eu saber qual a medida de cintura que eu vou estar trabalhando para poder corrigir caso afunile demais, ok? Vou dar uma olhadinha aqui na frente, para ver se diminuiu muito também. Lá diminuiu também um pouquinho. Conferência, distância. Olha, tá dando 1,2 de diferença. Muito bem. Se eu não quisesse diminuir essa cintura, eu poderia fazer de outra forma. Aqui, gente, eu só voltei o que eu fiz, tá? Nessas duas setinhas aqui, ó. Eu posso voltar o que eu fiz, tá? Voltar, desfazer ou refazer a última operação. Então, eu tô desfazendo aqui para mostrar para vocês a outra maneira. Eu vou vir aqui em, deixa eu achar, produção não, marcações, manipulação, mover ponto, e vou clicar aqui em X, Y eu vou tirar aqui, é 0, em X, 4 centímetros. Se eu clicar 4 apenas, o que que acontece? Na hora que eu clicar aqui em cima da peça, der 2 cliques, ele vai vir para minha direita. Eu quero que ele vá para a esquerda. Então, eu vou desfazer o que eu fiz e vou colocar negativo 4.
que na hora que eu clicar aqui, ó, ele vai vir pra minha esquerda. Ok? Prontinho aqui. O que aconteceu? Permaneceu com a medida da cintura. Por isso, você precisa saber qual que é a medida exata da cintura que você quer, ok? Eu vou fazer da outra maneira, porque eu quero afunilar essa minha cintura. Porque eu acredito que na hora que eu subo, a pessoa tendo o quadril mais largo, a cintura estreitou, certo? Então, eu volto aqui o que eu fiz. Venho em produção, costura, 4 centímetros. Dou 2 cliques, aplicar. Dou 2 cliques na frente, aplicar. Pronto, está com 4 centímetros. Se eu quiser conferir essa cintura, eu venho aqui em conferência, perímetro, vou medir quanto que eu tenho aqui nas costas, quanto que eu tenho aqui na frente. Observe que as costas, ela está menor que a minha frente, isso não é normal, tá? Não é o certo é as costas estão geralmente de 2,5 a 3 centímetros maior que a minha frente. Então, eu posso já acertar isto, tá? Eu vou arrumar aqui, eu vou aumentar um pouquinho para a lateral, a parte das costas. Vou vir aqui, manipulação, eu inseri um ponto, às vezes eu esqueço, o automático vai tão rápido que eu esqueço de falar para vocês onde eu mexi. Vou voltar aqui, eu vou vir manipulação, inserir ponto e vou dar um cliquezinho aqui só para segurar, porque eu não quero mexer no quadril. Venho em mover ponto, vou tirar esse 4 daqui, porque eu não vou mexer em X, eu vou mexer em Y, eu quero descer 1,5 centímetro, menos 1,5, é a mesma situação que eu expliquei para vocês de X. O X eu uso negativo quando eu quero ir para a minha esquerda e deixo no positivo quando eu quero ir para a direita. No caso do Y, se eu quiser descer, eu vou usar o negativo, se eu quiser subir, eu deixo o positivo. Então, eu venho aqui, menos 1,5, ok? Pronto. Ficou feinho aqui, você pode vir excluir ponto e dar uma ajeitadinha aqui em manipulação mesmo, modificar, acabar de chegar aqui um pouquinho, ó. Eu não tenho uma medida certa que eu queira deixar essa minha cintura, ok? Eu só tô explicando a vocês como fazer o cos anatômico. Mas eu já vi que a cintura das costas estava um pouquinho menor, eu tô já arrumando isso por minha conta, ok? Mas o que eu fiz? Eu não vou tirar a medida nem aumentar a medida. Eu simplesmente estou aumentando as costas e vou agora diminuir a minha frente. Então, eu venho em manipulação, inserir ponto, coloco um pontinho aqui no quadril e vou diminuir aqui em manipulação mesmo, mover ponto. Eu vou clicar agora em positivo, 1,5, por quê? Eu aumentei 1,5 nas costas. Agora, eu quero tirar esse 1,5 aqui na minha frente. Eu venho em manipulação, excluir ponto. Dou uma ajeitadinha. O que vai acontecer? Ó, vou mostrar aqui. Em conferência, perímetro. Eu vou dar 2 cliques nas costas. Não, vou em comparar perímetro. Desculpa, conferência, comparar perímetro. Neste quadrinho aqui que abriu, eu vou dar 2 cliques aqui na minha cintura das costas e vou adicionar. Tem 22,3. Dou 2 cliques na frente e vou subtrair. Deu 1,5 de diferença. Tá vendo? Eu consegui melhorar um pouquinho essa diferença entre as costas e a frente. Se eu quiser aumentar essa diferença, é só fazer a mesma coisa que eu fiz. Aumento um pouco nas costas e diminuo um pouquinho na frente. Agora, eu vou saber quanto que eu tenho de cintura aqui, ó. Eu tô com adicionar das costas, eu cliquei nas costas, adicionei e adicionei a frente. Então, eu tenho 43 centímetros de cintura. Menos as costuras, vamos calcular aqui, ó. Calculadora. Menos 1,2 daqui, 1,2 daqui, 1,2 daqui, 1,2 daqui, eu vou ter um total de 2,4 de costas, mais 2,4 de frente, 4,8, menos 4,8 de costura. Então, a minha cintura está com 38 centímetros, ok? Acredito que até uma cintura um pouco pequena para tamanho 40.
Mas como não fui eu que fiz essa modelagem, eu não vou mexer muito. Essa modelagem, para quem não sabe, eu peguei aqui nesse programa demo, tá escrito aqui em cima, no centro aqui na parte de cima, que é Audacity Molde Avançado versão demo. É uma versão que a Audacity disponibiliza pra gente na internet, para poder fazer um treinamento em casa, pra gente treinar sozinho. Ele não salva nada que eu fizer, ele simplesmente dá para treinar. Se eu fechar aqui, acabou. O que eu fiz, eu não voltei. E nem tem como imprimir também, não. Ok? Em tamanho real, não tem como fazer. É só mesmo pra gente praticar, pra gente treinar. Por isso que eu tô mostrando pra vocês como que funciona. Eu uso, o que eu tô usando aqui, é o que eu uso no meu dia a dia do meu trabalho. Ok? Eu trabalho muito com parte de baixo, calça jeans. E eu observei que na internet falta muito sobre isso, sobre calça, como coisas básicas como mexer, tanto faz você fazer na mão como fazer no computador. É o mesmo procedimento, é lógico que no computador, você fazendo no programa, facilita muito a sua vida, ok? Mas isso aqui é só mesmo para vocês terem uma noção de como funciona no dia a dia de uma forma mais simples, mais rápida. Aos poucos eu vou colocar para vocês também sobre bases, à medida que der eu vou acrescentando mais informações, ok? Então vamos lá, já olhei quanto que tem na minha cintura, eu vou deixar dessa medida mesmo, ok? Eu já não preciso mais deste cos, eu posso tirar ele daqui. Agora tá pronto, eu vou apagar aqui na maquininha. Eu tô com uma base agora, gente, completa, sem bolso. Se vocês olharem na videoaula de número 2, como unir as peças do molde, eu uni todas as peças, era um molde que já estava com bolso, com forro, eu uni todas as peças e fiquei de explicar como é que eu ia colocar este cós anatômico, ok? Que é o que nós estamos fazendo hoje. Bem, vamos lá. A medida do cós, que eu tinha calculado com vocês, é de 4 centímetros de largura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir em manipulação e vou criar uma paralela aqui de 4 centímetros. Eu vou clicar aqui e clicar aqui. Como eu voltei essa medida, eu não preciso obrigatoriamente deixar com 4 centímetros. Isso vai depender do modelo que eu estiver trabalhando. Eu vou permanecer os 4, porque eu só estou apenas transformando aquele cós reto em cós anatômico, ok? Mas nada me impede de colocar uma medida maior de cós. Cós é a gosto, tá, do cliente, independe da modelagem, ok? Então, vamos lá. Manipulação, modificar. Eu vou chegar um pouquinho mais essa reta aqui e aqui. Vou fazer aqui com essa curva também. E vou vir aqui, ó, em produção, extrair molde, vou colocar aqui no automático e vou dar um clique aqui. Produção, extrair molde no automático. Aqui não foi possível. Isso acontece às vezes, tá? Se der esse tipo de erro, vem aqui em manual, faz manualmente. Não tem nada demais. É coisas que acontecem mesmo, certo? Eu poderia fazer isso aqui de outra forma. Isso aqui eu extraí o molde, mas eu tenho uma outra possibilidade aqui, ó. Vou fazer pra vocês. Eu tô desfazendo o que eu fiz e vou vir aqui em cortar. Tá? Vou clicar nessa peça, vou dar 2 cliques nessa paralela que eu dei e pronto, eu tenho 2 moldes aqui, já está cortadinho o meu molde, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui, seleciono a peça, dou 2 cliques na paralela, solto, pronto. Já está aqui, ó. Já começa a dar um formatozinho aqui. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que unir essa lateral com esta lateral aqui. Então, eu vou pegar qualquer um dos moldes e vou girar, manipulação, espelhar. Estou virando ele ao contrário. Observe que a letrinha tá aqui embaixo, agora ela vai passar aqui pra cima, ó. Ficou de cabeça pra baixo. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Tava assim, tá? Vou deixar na maquininha fotográfica e vou virar. Aonde que eu virei? Virei aqui, ó, em espelhar horizontal. Virei. Olha lá, está ao contrário, tá? Deu dúvida, gente? Liga a maquininha que é muito mais fácil, tá? Agora, eu vou posicionar essa linha aqui no fio reto. Então, eu venho em... Deixa eu achar, tá, gente? Só um minutinho. Tem hora que eu me perco aqui onde eu tô.
sentido do fio, tá? Produção, sentido do fio, pontos do mouse. Eu vou girar o molde, já está selecionado. Eu clico aqui, ó. E aqui. Pronto, eu girei esse molde, tá? Poderia ser pontos do molde também. Volto aqui, pontos do molde. Clico aqui, ó. Acertei aqui. Quando eu cliquei em pontos do mouse, eu tive que usar o snap. Ó, selecionei a peça, usei o snap aqui e dei um clique. Ele acertou aqui também. Qualquer uma das duas formas funciona. Agora eu vou unir esta lateral aqui, nessa lateral daqui, da frente, tá bem? Como é que eu vou fazer? Eu vou mover esse molde com o snap, arrasto, clico no snap de novo, tem hora que não pega. Vou fazer de novo. Pronto. Eu vou vir em manipulação, girar. Seleciono a peça que eu quero, clico com o snap no ponto que vai ficar fixo e venho clicando na partezinha que eu quero mover, ó. Pronto. Eu já tá começando a me dar aqui um cós anatômico, ok? Ótimo. Agora eu vou copiar este molde aqui para deixar ele inteirinho. Manipulação, construção, produção, extrair molde. Eu vou vir manualmente mesmo, vou selecionando todas as partes, ver que não deu certo, porque, ó, não tá casando aqui, não cruzou. Eu venho em manipulação, modificar. Vou unir esse pedaço aqui, tá? Não vai ficar muito certinho aqui, mas não tem muito problema não. Vamos lá, manipulação, produção. Extrair molde. Manual. Estou clicando em volta todinho do molde. Ok. Já está certo aqui. Só que o que acontece? Eu vou fazer esse molde simétrico. Aqui, ó, na parte das costas. Então, eu preciso virar este molde. Então, eu vou vir aqui em manipulação, espelhar. Estou virando ele ao contrário agora. Tá? Essa parte aqui é a ponta da frente, para vocês não se perderem, tá? Essa parte da frente. Só que o fio do meu cós tem que ficar aqui, eu quero que ele fique aqui. Então, eu volto naquela pecinha, produção, sentido do fio, pontos do molde, e vou clicar aqui, ó. Ok. Aqui vai ser aberto o meu molde. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Vou ligar essa maquininha fotográfica. E vou começar a acertar esse meu cós que não tá muito legal. Aqui tá dando bico, aqui tá muito reto. Vou deixar ele um pouquinho mais bonito. Então, eu venho em produção, não, construção. Editar pontos de curva. Vou colocar aqui uns 6 pontinhos de curva aqui e uns 6 aqui. Vou vir em manipulação, excluir ponto, ó. Vou tirar este pontinho para deixar aqui um pouquinho mais arredondado. Isso aqui não vai interferir no meu molde, pode ficar tranquilo com relação a isso. Agora, eu vou inserir um ponto aqui e vou abrir este molde aqui, ó. Produção, dobrar, desdobrar. Vou desdobrar esse molde aqui. Olha o que tá acontecendo. Ele tá meio bicudinho, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu venho em manipulação, mover ponto, em X, menos 0,5. Por que menos? Porque eu vou jogar para minha esquerda aqui, ok? Então, menos 0,5. Ó, tô trazendo um pouquinho para cá, para quê? Para deixar em ângulo reto aqui, ok? Posso voltar e dobrar este molde, produção, dobrar. Aí, eu tenho que clicar aqui em ação, ó. Dobrar este molde. Pronto. Vou tirar a maquininha para dar uma olhadinha como é que tá ficando, ó. Você vê que eu tô só preocupada com este lado aqui, já já vocês vão ver por que eu só estou me preocupando com este lado. Liga a maquininha de novo, vem na manipulação e vou excluir esse ponto aqui. Ok. Agora, tem uma ferramenta aqui que transforma um molde em elemento. Por exemplo, aqui se eu quiser mexer, eu vou mexer tudo junto, certo? Quando eu transformo esse molde aqui em elemento, eu posso mexer nas partes separadamente. Ó, eu posso tirar pedaços desse molde. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero aproveitar essa curva que eu fiz
e vou dar aqui uma paralela de 4 centímetros, que é a medida do meu cos, para quê? Para deixar exatamente como está este lado. Só que eu tô vendo que aqui tá um pouquinho torto, então antes de dar essa paralela, eu vou vir aqui em manipulação modificar e vou acertar aqui um pouquinho, ó, para ficar mais bonitinho, ok? Pronto. Agora eu já posso dar minha paralela aqui de 4 centímetros. Ok. Agora simples, eu vou chegar um pouquinho essa paralela aqui embaixo, deixar ultrapassar essa linha. E vou encontrar com esse ponto aqui. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero transformar esse elemento agora em molde. Deixa eu apagar a maquininha fotográfica. Olha lá como é que ele ficou mais bonito, tá vendo? Para transformar em molde, produção, extrair molde, eu tento primeiro no automático, que é mais rápido. Se não der, eu faço manualmente, ok? Vou apagar isso aqui. Eu já tenho o meu molde prontinho. Falta colocar costura. Quando é cos para passar em aparelho, eu acrescento aqui na ponta 11 centímetros. É uma folga que a máquina precisa para colocar um rolo grande. A gente tem que encaixar essa ponta no aparelho, ok? Como eu tô falando mais para indústria, então eu vou usar mais termos de indústria, gente. Mas quando é para fazer na reta, a gente acrescenta a medida de pertingal, da costura, ok? Nesse caso eu vou fazer para aparelho. Então vamos lá, produção costura, vou acrescentar aqui 11 centímetros, aplicar, e vou acrescentar 1,5 de costura para cada lado, porque é para o aparelho, e o aparelho consome 1,5 centímetro. Então eu dou um clique aqui, aplicar. Está pronto o meu cos. Agora eu posso só abrir, desdobrar, e ok. Se eu quiser deixar com fio no centro do molde, vou voltar aqui para vocês verem. É só clicar aqui, ó, desdobrar. Pronto, o fio tá no centro do molde. O fio ficou fora do molde, não assustem, é simples. Clica com o botão direito em propriedades, visualização, tá? E vamos acertar o fio. Vamos escolher aqui, ó, o nome, esse aqui que é o nosso molde. Ele não tá escrito direitinho, você pode colocar aqui, ó, propriedades, cos, tá? Já escreve que é cos, tecido 1 mesmo. Ele vai ser no par, vem em visualização, clica aqui, ó, em elementos do molde, fio. Acerta esse fio aqui, coloca ele aqui dentro, vai ficar bonitinho. Pronto, ok. Tá aqui o nosso cos anatômico, eu já tinha tirado aqui daqui da cintura. Está pronto, transformamos então o cos reto em cos anatômico. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como abrir um pouco essa cintura, se precisar, no cos, tá? E como fechar mais, se precisar, para modificar medidas. Porque às vezes o aparelho passa, o tecido é muito molengo, ele vai ceder esse cos. Então a gente precisa dar uma fechadinha, uma segurada nele. Eu vou explicar para vocês isso na próxima aula, ok? Eu quero agradecer de coração a Fabiane, que foi uma grande incentivadora para que eu pudesse estar realizando esse projeto de dar aulas, né, e postar no YouTube. Se não fosse por ela, talvez eu não estaria fazendo isso. Então, um beijo grande para Fabiane, uma excelente instrutora do Senai